Boa tarde, doutora Filipa. Muito obrigado. Boa Mais tarde. uma vez. Agora, vocês agora não se cansam de me ver, não é? Nestes dias. É verdade, agora foi. Hoje Ó temos, hoje Jorge, temos o gosto de ter entre nós o presidente da APEC, o Diácono Fernando Magalhães. Fernando, Era isso que eu olha, estava a dizer, que já não o tínhamos entre nós aqui nestas coisas há alguns tempos, há algum olá tempo. Filipa, como estáis? Estão todos? Obrigado, estão bem. Bem obrigada, graças a Deus. Bem Eu é obrigada. quase como aquela parte do Evangelho, agora vedes-me, mas daqui a bocado já não me vereis, por favor, que é mesmo só um olá, tchau, e eu volto já, estou aqui com os pais com quem vou ter de reunir agora, mas regresso já, 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 está bem? Ok, combinado, combinado. Olha, e Combinado. agradecer muito esta disponibilidade à doutora Filipa, sempre por estas prestimosíssimas formações e agradecer a todos o estímulo da presença, que é isto que nos incita muito a continuarmos com ações destas, está bem? Isso mesmo. Um Obrigada. grande abraço, até já, até já, até já. Até até já. já, Fernando, e obrigado também pela tua Já, Fernando, presença. já. Olá a todos. Também temos o doutor Acho que Manuel as Lourenço, irmãs. da direção da APEC. Manuel, podes saudar toda a gente também. Boa tarde a todos, uma boa sessão. E à Filipe, em Obrigada. especial. Sempre um gosto de Obrigada, ouvi-la. Muito útil o obrigada. seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. Doutora Filipa, Bem, então devemos ter daqui a pouco, com certeza, 65 escolas católicas, 7 escolas católicas são das nossas ilhas e estão 158 pessoas inscritas. Portanto, é um muito número bem. muito, muito bom, que denota bem o interesse destas sessões. E esta em particular, É, porque sobre o regime geral da prevenção da corrupção. Muito é, bem, então a palavra é sua. boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada, por terem vindo, porque de facto este assunto é premente. Eu ainda estava à espera a ver se o MENAC, entretanto, adiava um bocadinho a entrega dos documentos, mas continua a data do Dia dos Namorados, do dia 14, para entrega. Portanto, acho que nós já vos disponibilizamos um manual com passo a passo aquilo que é preciso fazer. Claro que isto é um bocadinho como acontece com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e com o canal de denúncias. É um processo de melhoria contínua, portanto, nós estamos sempre a melhorar. O que é que se pretende com esta questão das novas exigências do MENAC? No fundo, é garantir que todos nós somos um instrumento ao serviço do combate à anticorrupção. E foi exatamente nesse sentido que eu vos propus aquele manual para vos dar ali umas ferramentas para depois poderem adaptar às vossas realidades e para poderem cumprir com este normativo legal. Devo dizer que nós já aqui tivemos formações que podem ser colocadas lá no plano de formação, como por exemplo a formação de ética e deontologia, a formação de direitos e deveres dos trabalhadores. Depois, mais à frente, havemos se calhar de retomar outra vez formações dentro desse género, se calhar até abertas a outro tipo de trabalhadores da vossa instituição, porque normalmente temos aqui muito pessoal da administração e da direção, e se calhar até faz sentido também colocar aqui outras pessoas das vossas instituições a perceberem um bocadinho que o nosso trabalho é um trabalho que tem uma exigência ética, moral diferente, que exige mais de nós do que exige de outras pessoas, e acho que podem utilizar depois essas formações para completar as 40 horas que são obrigados a completar. Vamos então, mais uma vez, dizer-vos que no final da formação, além dela estar a ser gravada, no final da formação vai seguir logo para vocês depois o PowerPoint, pronto, que no fundo vai complementar um bocadinho o manual que já receberam. Então, tudo isto surge na sequência do programa do 22º Governo Constitucional, que guarda um lugar de destaque muito especial para as políticas anticorrupção e quer, no fundo, desafiar-nos a todos nós a sermos um instrumento de combate à corrupção. Não só nós próprios adotando condutas mais corretas, éticas e deontológicas, mas também pedindo-nos que de cada vez que tivermos conhecimento de condutas menos próprias, que as denunciemos. E é para isso que existe o canal de denúncias, como também já tivemos em tempos oportunidade de ver e de ver como é que se implementava. Então, neste momento em concreto, isto é mais um complemento, digamos que é outra peça do puzzle a juntar ao canal de denúncias.
Combate à corrupção é um instrumento de construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva e do restabelecimento de laços de confiança sólidos entre os cidadãos, as comunidades e as suas instituições democráticas, confiando aos cidadãos o papel de atores no combate e denúncia das práticas de corrupção, de que tenham conhecimento em virtude das suas funções e, ao mesmo tempo, protegendo as pessoas por aquilo que venham eventualmente a denunciar, e é para isso que serve o canal de denúncias. No fundo, o que se pretende com esta nova estratégia, que tem a sua origem na resolução do Conselho de Ministros número 37/2021, de 6 de abril, é apostar numa estratégia nacional anticorrupção, com 7 prioridades essenciais, e eu destaquei aqui aquelas que me parecem as mais adequadas às vossas instituições. Devo dizer que, naturalmente, que uma escola vocês devem pensar assim, mas em que medida é que nós podemos praticar atos de corrupção? É que podemos estar aqui a falar de pequeninas coisas tão simples quanto estas, quanto às vezes passar à frente numa inscrição alguém que não preenche os requisitos para o fazer, ou como, por exemplo, selecionar para a cantina da nossa escola alguém, uma empresa que é do marido ou da mulher da diretora da escola, coisas tão simples quanto estas. Portanto, é tudo isto que está em causa. Para nós é isto, e por enquanto é só isto. Os níveis de risco que nós temos nas nossas escolas são níveis de risco relativamente reduzidos. Quando estivermos a falar, por exemplo, de bancos ou de seguradoras ou de corretoras ou assim, estamos a falar de níveis muito elevados. Mas pronto, essencialmente o que aqui está é, por um lado, prevenir e detectar os riscos de corrupção na ação pública. Nós não estamos nesse domínio. Comprometer o setor privado na prevenção e detecção e repressão de corrupção. No fundo, isto mais não é do que o Estado a pedir-nos: ajudem-nos a combater a corrupção e a detectar e a identificar por onde é que ela anda. Reforçar a articulação entre as instituições públicas e privadas, garantir uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em matéria de repressão da corrupção, melhorar o tempo de resposta do sistema judicial e assegurar a adequação e efetividade da punição, produzir e divulgar periodicamente informação fiável sobre o fenómeno da corrupção e cooperar no plano internacional no combate à corrupção. Então, nesse sentido, foi criado um organismo que teve praticamente a marinar até agora, que foi o Mecanismo Nacional Anticorrupção, conhecido como o MENAC, e foi criado com o específico objetivo de assumir o papel nacional de prevenir a corrupção e infrações conexas. Sucede que, como acontece tantas vezes em Portugal, este regime esteve ativo, tinha um site, só que ainda não tinham os mecanismos e as plataformas desenvolvidas para que nós lá pudéssemos depositar, no fundo, a informação de que estamos a implementar as medidas que nos é exigida a sua implementação. Bom, esse site está disponível desde novembro do ano passado e, portanto, agora então disseram-nos: ok, vocês têm que nos vir aqui evidenciar, demonstrar que têm um canal de denúncias, que já éramos obrigados a ter desde 2021, que têm um código de conduta, que têm um plano de prevenção de riscos e de corrupção, que dão formação aos vossos trabalhadores nesta área para eles perceberem o que é que podem e o que é que não podem fazer e que direitos e que deveres é que têm. Ora, esta formação naturalmente tem menos pessoas do que a maior parte das outras formações, porque estamos a falar de uma norma que se aplica apenas às entidades, pessoas coletivas com sede em Portugal, que empreguem 50 ou mais trabalhadores, e às sucursais em território nacional de pessoas coletivas com sede no estrangeiro que empreguem 50 ou mais trabalhadores. Mas vamos imaginar, por exemplo, uma escola que faz parte de uma congregação, mas que o NIF é o da congregação. Esta obrigação é uma obrigação que se coloca à congregação no seu todo e, no fundo, o Código de Conduta e o Plano de Prevenção de Riscos vai ser geral para todas as entidades, ou seja, eu não vou pedir a cada escola que vá fazer e submeter no MENAC toda esta informação. É
a entidade com aquele NIF que vai, no seu global, desenvolver esta atuação em nome de todas as várias, digamos, sucursais, as várias escolas que fazem parte da mesma entidade. E também se aplica, naturalmente, aos serviços e às pessoas coletivas da administração pública e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais e do serviço e do setor público empresarial, que empreguem 50 ou mais trabalhadores. Estamos naturalmente, se calhar, aí a falar de situações onde, se calhar, as práticas de corrupção são muito mais frequentes do que aquilo que, eventualmente, no pior dos cenários, poderá acontecer nas nossas escolas. Aí estamos a falar, de facto, sobretudo ao nível local, falamos daquela pequena corrupçãozinha de a adjudicação da empreitada à empresa do primo, do amigo e essas coisas assim, e é isto que se procura combater. O Regulamento Geral de Prática contra a Corrupção aplica-se apenas aos membros dos órgãos sociais, aos trabalhadores, aos estagiários, aos voluntários, aos docentes e outros colaboradores e eventualmente associados de cada instituição. Não, este regulamento aplica-se a todos aqueles que, mesmo não trabalhando diretamente e não fazendo parte dos órgãos sociais, não sendo estagiários, não sendo voluntários, mas que colaborem de alguma maneira com a vossa instituição e que é por força desta colaboração, por exemplo, a Associação de Pais, é por força desta colaboração que vão tomando conhecimento e, eventualmente, de algumas práticas anticorrupção. Aplica-se, por exemplo, a entidades ou indivíduos que, apesar de não pertencerem organicamente à instituição, agem em nome dela ou por sua conta, como acontece, por exemplo, com os advogados, com os contabilistas certificados e com outras entidades. Estas entidades, apesar de serem terceiras, ou não sei, não têm um contrato de trabalho, não têm um vínculo, não fazem parte dos órgãos sociais, estão na mesma abrangidas por esta obrigação de combaterem a corrupção, o que significa que terão que denunciar qualquer situação de que se apercebam e de que tomem conhecimento, mas de forma séria, não é avançar com falsas suspeitas. Portanto, agora o que é que nos é exigido que coloquemos na plataforma? E isto é uma prova de que estamos a trabalhar no sentido de combatermos internamente a corrupção. Agora é-nos exigido um plano de prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas, ou seja, olhar para as nossas escolas, perceber em que áreas é que eventualmente poderá haver algum risco de corrupção, nas áreas da contratação pública, nas áreas da contratação de alguns docentes, às vezes em algumas escolas onde é mais difícil de inscrever os alunos neste domínio, portanto, onde isto pode acontecer, identificar o nível de risco e encontrar as medidas que possam garantir que este risco é, se não evitado, pelo menos reduzido ao mínimo possível. Depois, termos um código de conduta. E esta é uma coisa que eu acho que é extremamente importante. E deixem-me partilhar com vocês que este ano fiquei muito agradada, porque na Lei do Orçamento de Estado há uma norma que vem dizer que este ano o Governo se compromete a fazer um código de conduta para todos os auxiliares de saúde que trabalham nas entidades do Serviço Nacional de Saúde. E porquê é que eu me agrada esta norma? Porque os trabalhadores sabem os seus direitos e os seus deveres, ou sabem mais ou menos, porque eles estão ou no Código do Trabalho ou nos contratos coletivos de trabalho. Agora, num patamar acima dos direitos e deveres, está esta coisa que nós chamamos ética e deontologia profissional. E, por exemplo, este exemplo que acabei de vos falar do Serviço Nacional de Saúde, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas e os outros profissionais de saúde são abrangidos por ordens profissionais que têm o próprio código de conduta, que lhes diz eticamente como é que tu te deves comportar com os doentes, com os teus colegas de trabalho, com a tua ordem, dá-lhes algumas orientações, isto está num nível acima dos direitos e deveres. Mas depois também trabalham no Serviço Nacional de Saúde outras pessoas que
se calhar são aquelas que estão mais diretamente em contacto com até os doentes, e essas, porque não são profissionais liberais, porque não tiraram um curso, porque não fazem parte de uma associação profissional ou de uma ordem profissional, não têm este código de conduta. Então, este ano, a Lei do Orçamento de Estado diz que se vai criar também um código de conduta para os auxiliares de ação médica. Agrada-me por isto, porque é preciso pensarmos cada vez mais nisto. É que mais do que direitos e deveres, nós temos que nos preocupar com a forma ética e deontológica como trabalhamos e como desempenhamos as nossas funções. Isto já agora fica aqui um desafio no ar, que nós, ao termos este código de conduta, agora vamos ter que o submeter, tal como ele está, ou podem introduzir algumas alterações, mas isto se calhar pode ser um desafio para de futuro irmos aqui melhorando, dando formação aos nossos trabalhadores, para que eles também percebam que a sua forma de estar na escola, se calhar de lidarem com os alunos, a preferência que dão aos pais, a forma como falam com outros, tudo isso é muito mais do que a mera questão dos direitos e deveres. Vai para além disto. É a forma de se comportarem e é a responsabilidade social também que têm. Portanto, esta é uma parte muito, muito interessante. Temos também que submeter um plano de formação, onde vamos colocar que formação é que já foi dada aos nossos trabalhadores, para perceberem o que é que pode ser eventualmente uma prática de corrupção, o que é que podem fazer nessa situação, o que é que devem fazer e que direitos é que a lei lhes dá. E que existe um canal de denúncias, como é que o podem utilizar e em que situações é que o podem utilizar, e sobre isto nós também já falámos noutra altura. Além disto, as entidades abrangidas por este diploma são obrigadas a nomear um responsável pelo cumprimento normativo, ou seja, uma pessoa que vai garantir que na nossa escola se cumpre com a lei e com toda a lei. Ora, como nós já falámos em tempos sobre a questão do canal de denúncias e já vos forneci também os documentos necessários para o implementar, se alguém tiver alguma dúvida relativamente a isso, também me poderão, entretanto, contactar. E, portanto, sobre isso não falarei mais. Falarei essencialmente sobre os documentos que constam do vosso manual, que são, em primeiro lugar, um plano de prevenção de riscos e de infrações conexas. Este documento é, no fundo, um documento que vai fazer um raio-x à nossa escola e vai identificar em todas as áreas de administração, direção, ao nível operacional e ao nível do suporte. Podemos estar a falar na questão da relação professor-aluno dentro da sala de aula, podemos falar na questão das inscrições, podemos falar em todas estas questões, e o que é importante aí é fazer este raio-x em que identificamos, analisamos e classificamos os riscos. E há uma matriz de riscos que já vos vou mostrar, que pode classificar riscos como riscos leves e moderados e riscos muito elevados. Felizmente, no nosso caso, não encontramos riscos elevados a esse nível, porque não somos. Há entidades que sim, claramente têm muito que se preocupar, porque há essa possibilidade e é uma possibilidade real. Não é o nosso caso. E depois, encontrar as medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir essa probabilidade de ocorrência. Por exemplo, se vocês repararem, no plano de prevenção de riscos e de infrações conexas que eu vos enviei, está lá em anexo uma declaração de não incompatibilidade. Ou seja, vamos imaginar que um de vocês estava a fazer a seleção da empresa que ia fornecer o refeitório da vossa escola. E que nesse concurso aparecia, por exemplo, a empresa que era detida pela sua esposa. Essa pessoa tem que se afastar imediatamente, preencher aquela declaração, para garantir que não há nenhum elemento de contacto, nem lá nenhuma interferência. Caso contrário, tem que se afastar deste concurso e desta escolha desta pessoa, desta empresa. Portanto, é disto que nós estamos a falar. Às vezes parece que estou a falar assim de uma coisa muito estranha, mas na verdade, no dia a dia vão acontecendo pequenos atos destes. Pronto. Deve constar então deste plano as áreas de atividade da entidade com risco de prática de atos de corrupção e infração conexas, a probabilidade de ocorrência e o impacto previsível de cada situação,
de forma a permitir a graduação dos riscos, medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificados. Nas situações de risco elevado ao máximo, e nós não temos situações destas, as medidas de prevenção mais exaustivas, sendo prioritária a respectiva execução. E ainda tem que constar deste plano a designação do responsável geral pela sua execução, controle e revisão, que pode ser o responsável pelo cumprimento normativo. Para elaborar este plano, esta execução deste plano é sujeita a controle, em que no mês de outubro tem que ser feito um relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de risco elevado ou máximo, que não é o nosso caso, volto a dizer. Portanto, estamos dispensados desta situação. No mês de abril do ano seguinte, ao que respeita à execução deste relatório, devemos, no fundo, ver como é que estão a ser implementadas estas medidas e em que medida é que está a correr bem a sensibilização dos nossos trabalhadores para todas estas boas práticas. Este plano deverá ser revisto de 3 em 3 anos, ou então quando há alguma alteração na nossa estrutura orgânica ou nas atribuições das várias pessoas, no nosso organograma, ou noutra situação que justifique a sua revisão. Além do mais, e além de neste momento em concreto termos que submeter este plano no MENAC, na plataforma oficial, também temos que o publicar no nosso site e também internamente para que todos os nossos trabalhadores saibam que ele exista. Eu acho que este plano é mais no sentido de identificar riscos e criar boas práticas para evitar estes riscos. Como digo e volto a dizer, nós não temos situações de riscos muito elevadas, portanto, não é muito preocupante esta situação. É preciso que cumpramos com estas regras, é só preciso perceber que nunca ninguém pode estar numa situação em que tenha um interesse direto no outro lado ou na outra contraparte. Pronto. Mas mais importante para mim, e é onde eu queria mesmo reforçar, e acho que era tão importante que vocês, dentro das vossas escolas, dessem formação aos vossos trabalhadores nestas matérias, é o código de conduta. Porque isto é muito mais do que apenas direitos e deveres. É muito mais do que o chegar a horas e o vir trabalhar todos os dias. É o conjunto dos princípios, dos valores e das regras pelos quais todos vocês se devem pautar. E quando eu digo todos vocês, eu estou a falar em membros da direção, eu estou a falar em professores, eu estou a falar em outros funcionários, eu estou a falar em toda a gente que trabalha na vossa escola, tem que ter, no fundo, este ADN, deste conjunto de valores e de regras, de que trata toda a gente da mesma maneira, porque a corrupção parte muito por isto, parte por tratar alguns de forma diferente, porque temos com eles uma relação diferente. Portanto, é importante insistir aqui nesta questão dos princípios, valores e regras de atuação. E também explicar outra coisa, que é o que é que acontece quando não se cumprem com as regras do Código de Conduta. Identificar as sanções disciplinares, que nos termos da lei podem ser aplicadas no caso de incumprimento das regras nele contidas, e as sanções criminais associadas a atos de corrupção e infrações conexas. Por cada infração é elaborado um relatório do qual consta a identificação das regras violadas, da sanção aplicada, bem como das medidas adotadas ou a adotar, nomeadamente no âmbito do sistema de controle interno. Também este código de conduta deve ser revisto de 3 em 3 anos, porque há sempre, ou então, sempre que se altere alguma coisa que justifique a sua alteração, por exemplo, até pode ser uma alteração legal. Todos os trabalhadores o devem conhecer. E para isso, ou publicamos na intranet, quando há intranet na escola, e sempre no site da escola, mas também podemos, por exemplo, afixá-lo num local onde sabemos que os trabalhadores vão passar por esse local e vão olhar para aquele código e vão ficar a conhecê-lo. Queria ainda dizer que, para mim, mais importante do que afixar e de que disponibilizar no site é dar formação aos nossos trabalhadores para todos eles perceberem
o que é isto da ética e da deontologia profissional? É que todos vocês que são professores e que têm profissões que estão reguladas por uma ordem ou associação profissional, sabem o que é isto de trabalhar com ética e deontologia profissional. Mas quem não trabalha, e quem não tem estas profissões reguladas por estas ordens ou associações, não tem estas noções da ética e da deontologia e fica um bocadinho perdido no meio disto tudo, porque fica a achar que só tem direitos e deveres. Mas a forma como trabalha pode fazer toda a diferença. Por exemplo, às vezes, o facto de, que é proibido, de receber prendas de algum pai de uma criança, e de, por causa disso, dar um tratamento diferente a essa criança. E depois temos o canal de denúncias, que já existe desde 2021, já falámos sobre ele noutras formações, e que, no fundo, é um canal que está aberto a trabalhadores, a prestadores de serviços, a ex-trabalhadores, a membros da direção, a voluntários, a estagiários, a todos aqueles que têm uma relação, que estão dentro da nossa casa, que trabalham connosco e para nós e que, por causa disto, são as pessoas que melhor conhecem aquilo que de menos bem acontece dentro da nossa escola. Este canal de denúncias o que pretende fazer é garantir que, se as pessoas tiverem suspeitas fundamentadas, atenção, porque não se pode avançar com denúncias caluniosas. Suspeitas fundamentadas de que alguém praticou um ato de corrupção ou corre o risco de o praticar, tem não só o direito, mas também o dever de o denunciar através deste canal. Quando se fala em canal, eu não estou a falar numa plataforma propriamente dita, não tem que ser uma plataforma informática, podemos criar um e-mail para o efeito, podemos criar um número de telemóvel, podemos criar imensas coisas, mas o que é aqui mesmo importante é que se saiba para que é que se destina este canal de denúncia. Não é para se fazer queixinhas porque recebemos menos do que aquilo que achávamos que íamos receber. Não é para fazermos queixinhas por causa de situações eventuais de assédio. Tem um propósito muito específico, que é denunciar tudo aquilo que tenha a ver com práticas que violem a contratação pública, com práticas que violem a proteção de dados. Está lá enumerado as situações com práticas, por exemplo, que não cumpram com a legislação sobre a proteção de pessoas e bens, a segurança alimentar. É para questões muito, muito, muito específicas, como já tivemos a oportunidade de ver. Todas as denúncias relacionadas com o Código de Conduta devem ser reportadas e inseridas na plataforma de canais de denúncia, onde são documentadas as análises e as conclusões de cada infração ao Código de Conduta. E, portanto, cada entidade tem obrigatoriamente que formar, dar formação aos seus dirigentes e trabalhadores para que estes conheçam, compreendem e depois consigam cumprir as políticas e os procedimentos de prevenção de corrupção e de infrações conexas implementadas. Daí a quarta parte destas nossas obrigações legais, que é darmos formação e informarmos os nossos trabalhadores dos seus direitos e dos seus deveres. As entidades abrangidas devem assegurar a realização dos programas de formação interna a todos os seus dirigentes e trabalhadores, para que todos estes conheçam e compreendam as políticas e procedimentos de prevenção de corrupção e infrações conexas implementados. Ora bem, vou fugir um bocadinho a esta matéria só para vos dar uma ajuda que eu acho que pode ser boa. Depois de vocês criarem o vosso código de conduta e vocês já têm no manual que a APEC vos disponibilizou um exemplo de código de conduta que podem melhorar ou podem para já aplicar aquele, mas depois se calhar pensarem até em aperfeiçoá-lo. Se vocês, alguém dentro da própria escola, der formação aos trabalhadores internos da escola sobre o código de conduta, essa formação, desde que haja um registro, desde que haja uma evidência, pode ser utilizada para as 40 horas de formação profissional. Já agora até vos deixo aqui um desafio. Por que não fazer formação sobre o código de conduta e desafiar os vossos colaboradores, os vossos trabalhadores nas mais diversas áreas, docentes e não docentes, a
construírem com vocês aquilo que é, no fundo, o espírito, os valores pelos quais a vossa instituição e a vossa escola se pauta. E vão melhorando, uma vez que têm que alterar o código de conduta de 3 em 3 anos, por que não aproveitarem? No fundo, isto acaba por ser duplamente vantajoso, que é ajuda-vos a cumprir com as 40 horas de formação, porque esta formação é válida, tem a que ser registada, ok? É válida se for dada por alguém de dentro da instituição ou se for dada por alguém de fora da instituição que tem que ter o CCP. Vamos imaginar, por exemplo, que a APEC combinava comigo e íamos fazer, por exemplo, formação sobre código de conduta e ética e deontologia aberta aos trabalhadores da vossa instituição, sem ser a vocês, que já sabem muito bem essas coisas, mas estou a falar de cozinheiras, estou a falar de auxiliares de serviços gerais, estou a falar de toda a gente. Como eu estou habilitada com o CCP, essas pessoas, essa formação era válida para efeitos de relatório único. Podem, às vezes, vocês podem pensar assim, mas são só 2 ou 3 horinhas, mas já é menos do que já tenho que me preocupar, não com as 40, mas se calhar já só tenho que me preocupar com 35. Aos bocadinhos vamos dando conta do recado. O conteúdo e a frequência da formação dos dirigentes e trabalhadores devem levar em conta a diferente exposição aos riscos identificados. Naturalmente que a uma pessoa que está na cozinha e que não toma decisões sobre quem é que contrata e quem é que não contrata, é claro que eu não vou falar sobre questões relacionadas com a contratação pública e com a questão de ter que ser completamente imparcial na escolha dos fornecedores. Mas, se calhar, se eu estiver a falar com outro tipo de pessoas que já têm poderes de direção a este nível, terei que abordar esta questão. Portanto, sempre adequada a linguagem às pessoas para as quais nós estamos a trabalhar. Não existe nem o número mínimo, nem o número máximo de horas de formação, apenas existe o dever da formação ser ministrada de forma apropriada e adaptada de acordo com os riscos identificados e o número de trabalhadores em questão. Esta formação tem como objetivo dar a conhecer aos dirigentes e trabalhadores as políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas implementadas pela entidade. Muito importante, porque esta formação depois conta para as 40 horas de formação anuais que nós somos obrigados a comunicar todos os anos à ACT e, portanto, eu acho que nós podíamos também utilizar, vocês por enquanto têm que submeter até ao dia 14 o vosso plano de formação nestas temáticas. Eu coloquei-vos no manual um conjunto de áreas que podem vir a dar formação. O MENAC não exige que a formação já tenha sido dada ao dia 14. Só exige que esteja previsto dar essa formação mais para a frente. Portanto, nós podemos pensar em dar na instituição, por exemplo, formação em ética e deontologia profissional, formação em práticas de combate à corrupção, formação sobre o canal de denúncia, se ainda não foi dado, eventualmente, formação em direitos e deveres dos trabalhadores, que eu acho que nunca é demais para se dar. Portanto, há uma série de áreas que eu sugeri-vos lá que podem ser colocadas como estando previstas no vosso plano de formação. Já agora importa saber que, de acordo com aquilo que é exigido por lei, a formação não tem que ser presencial, pode ser à distância, portanto, podem perfeitamente optar por variadíssimas formas de dar a formação. O importante agora é submeter um plano em que a formação está prevista para ser dada, pode não ter sido dada até agora, mas será dada até ao final do ano. As entidades abrangidas, outro, outra obrigação que têm, designam como elemento da direção superior ao equipado um responsável pelo cumprimento normativo que garante e controla a aplicação do programa de cumprimento normativo, ou seja, garante que todas as leis são cumpridas. Claro que este é um trabalho muito exaustivo e por isso convém ser ajudado por alguém que lhe dê aqui alguma ajuda, porque as leis são tantas e em tantas áreas que é difícil que alguém tenha este conhecimento assim tão abrangente. O responsável pelo cumprimento normativo exerce as suas funções de forma independente, permanente e com autonomia decisória, devendo ser assegurado pela respectiva entidade que dispõe de formação interna e de meios técnicos, e de meios técnicos e dos meios humanos e técnicos necessários ao bom desempenho da sua função.
Quais é que são as funções do responsável pelo cumprimento normativo? Coordenar os trabalhos de levantamento e sistematização dos valores éticos ou princípios da ação da entidade ou organização, coordenar os trabalhos de levantamento dos riscos de corrupção e infrações conexas e correspondente análise de risco e identificação das medidas preventivas, garantindo o envolvimento e a colaboração da estrutura hierárquica da entidade ou organização, quanto aos processos de elaboração e atualização do plano de prevenção dos riscos, bem como da avaliação da sua execução, garantir o cumprimento dos prazos de comunicação, divulgação e publicitação do Código de Conduta, plano de prevenção de riscos e dos correspondentes relatórios da avaliação da sua execução. Que funções é que tem acompanhar e verificar a conformidade do cumprimento dos quesitos próprios do funcionamento do canal de denúncia interna, que é um canal obrigatório para todas as entidades com 50 ou mais trabalhadores, proceder ao levantamento e sistematização da informação relativa a decisões formativas na área da ética, integridade e prevenção de riscos. É muito importante nós trabalharmos estas matérias, porque às vezes para algumas pessoas só está em causa o cumprir direitos e deveres, não está em causa uma questão que é mais do que isto, que é esta questão da forma como nós trabalhamos. Há pessoas que acham que não tem mal nenhum receber uma prenda, não tem mal nenhum porem-se a jeitos para pedirem um favor a alguém. Eu conheço, por exemplo, uma Santa Casa que, a dada altura, proibiu as auxiliares, as ajudantes de ação educativa, de terem acesso aos processos individuais de cada menino das salas, porque elas ficavam a saber, por exemplo, imaginem que as mães do menino eram médicas e, por causa disso, começavam a pedir para ajuda para marcar consultas ou outras coisas assim. E, portanto, começaram a proibir que houvesse acesso a esta informação para que as crianças não fossem primeiro tratadas de forma diferente, não é? Em função da profissão dos pais, e depois para impedir que utilizassem estes canais menos próprios para pedirem favores. Verificar as necessidades de atualização dos diversos instrumentos do programa do cumprimento normativo. Mas quem é que deve ser nomeado como responsável pelo cumprimento normativo? Diz a lei, um elemento da direção superior ou equiparado. Na minha opinião, nunca deveria ser o presidente ou o diretor do colégio. Explico-vos porquê. Porque, em última análise, será essa a pessoa que vai representar o colégio ou a escola em tribunal. Ou a escola em tribunal. Mas, que é para não haver aqui uma confusão de papéis, mas claramente tem que ser um elemento de dentro da casa e tem que estar a exercer um cargo superior que, no fundo, lhe dá esta autoridade para chamar a atenção sobre estas situações. Nada se refere quanto às suas qualificações, não se exige que seja jurista, economista, contabilista certificado, o que seja, portanto, nada se diz quanto a isto, referindo-se apenas que o exercício das funções de responsável pelo cumprimento normativo deve ser feito de forma independente, permanente e com autonomia decisória. Ora, se for o próprio diretor do colégio, eu tenho sérias dúvidas de que esta independência e autonomia existam, não é? Portanto, no fundo, é estarmos aqui a pôr uma pessoa a fiscalizar algo de que ela própria já é responsável, é um bocadinho complicado. Quem é que deve ser então? E quando é feita esta pergunta ao MENAC, o MENAC diz que deve ser alguém que, independentemente das habilitações literárias, tem que fazer parte dos quadros superiores ou equiparados. Deve ainda dispor de informação interna e dos meios humanos e técnicos necessários a desempenhar bem as suas funções. Desempenhar bem as suas funções é fazer o quê? É fazê-lo de forma independente. É cumprir a lei e fazer com que a lei se cumpra acima de tudo. Ponto final. E se for o diretor do colégio, estará sempre numa situação de conflito de interesses.
a sua designação, vocês também têm um documento para a designação do responsável pelo canal pelo cumprimento normativo. A sua designação deve assentar nas qualidades profissionais e nos conhecimentos especializados nos domínios do direito, o que não quer dizer que seja um jurista, volto a dizer, de gestão, o que não quer dizer que seja um gestor um gestor financeiro e das práticas de conformidade. O que também não quer dizer que tenha que ser alguém ligado à área da qualidade, embora por acaso qualquer uma destas áreas sejam boas para escolher a pessoa com o perfil indicado. Devem, por isso, estas qualidades profissionais e conhecimentos ficar bem claros neste documento e vocês poderão encontrar neste documento, no fundo, aqui um apelo a que façam uma breve descrição do perfil que vos levou a escolher aquela pessoa. O responsável pelo cumprimento normativo deve ter a capacidade e imparcialidade para conduzir as avaliações de risco de forma objetiva e rigorosa, podendo esta análise ser feita em sede da auditoria interna. Não tem que fazer tudo, porque se vocês, porventura, até estão a ser certificados na norma da qualidade e são acompanhados por um auditor da qualidade, até faz todo o sentido que o responsável pelo cumprimento normativo articule com esta parte a identificação dos riscos, até porque garante mais isenção, não é? A identificação dos riscos para depois ele encontrar as soluções para evitar aqueles riscos. Neste caso, o próprio plano de prevenção dos riscos deve dizer que, além do responsável pelo canal de denúncias, também, por exemplo, a área da qualidade tem aqui um papel importante a identificar os riscos suscetíveis de acontecer na entidade. Quais é que são os riscos e infrações conexas que estão aqui abrangidos por este plano anticorrupção? Alguns deles vocês vão achar muito estranhos numa escola acontecer, mas outros, se calhar, vocês vão achar que não é tão estranho assim e que às vezes até acontece. Recebimento indevido de vantagens, corrupção passiva, corrupção ativa, e depois, ao nível das infrações conexas, temos o abuso de poder, o peculato de uso, por exemplo, utilizar a carrinha da escola para fins pessoais, a participação económica em negócio, tráfico de influência, suborno ou conclusão. Portanto, tem uma série de situações, algumas vocês pensam assim, isto não tem nada a ver connosco, mas outras, se vocês pensarem bem, às vezes até tem. E às vezes há escolas onde há de facto uma tentativa de interferirem nas vossas decisões isentas e de ultrapassarem muitas vezes aquilo que são as vossas regras e as vossas boas práticas. Por isso, o Código de Conduta deve essencialmente servir para sensibilizarmos todos os nossos trabalhadores para adotarem no seu dia a dia, mais do que cumprir os direitos e os deveres, nós gostávamos que todos eles se pautassem por valores, por medidas éticas e deontológicas que garantissem uma atuação isenta e imparcial e correta. Está bem? E isto é mais do que apenas cumprir a lei, é muito mais. Depois, o plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, que deve identificar os diferentes tipos de riscos, classificá-los e indicar as medidas de prevenção e repressão à prática dessas infrações. É também importante, porque nada disto é estático, é também importante encontrarmos sistemas que nos permitam avaliar e controlar internamente a forma como tudo isto está a ser aplicado e seguido e respeitado. E por isso é obrigatória a realização de um relatório de avaliação anual, onde vamos quantificar que situações reais é que aconteceram de corrupção, de suborno, que situações é que aconteceram e o que é que se fez nessas situações para punir os respectivos autores e para evitar que isso voltasse a acontecer. Por exemplo, às vezes, retirar as pessoas, vamos imaginar que alguém está como responsável do economato e nós nos apercebemos que aquela pessoa tem ali
um negócio paralelo em que sistematicamente faz as compras sempre ao mesmo fornecedor, que nem por isso é o fornecedor que apresenta os preços mais baixos. Se calhar, além de ter que haver um processo disciplinar e ter que ser punido por causa disto, porque isto é uma forma de corrupção, temos que o tirar daquele lugar e pô-lo num lugar onde ele não tenha este poder de decisório. Bom, como vos digo, há de facto uma matriz de risco. Nós não estamos, felizmente, em nenhum destes níveis, sequer do vermelho, dos riscos muito elevados e da probabilidade de ocorrência muito alta. Nós estamos no verde, no amarelo e, em alguns casos, de laranja, portanto, não é das situações mais preocupantes. Em todo o caso, parece-me que há aqui áreas onde temos que estar com especial atenção. Nós não temos que cumprir sempre com o Código da Contratação Pública, mas sempre que vocês receberem um financiamento do Estado ou de uma entidade pública, por exemplo, agora no âmbito do PRR, vamos imaginar que têm um subsídio, têm que cumprir com o Código da Contratação Pública, que basicamente que vos diz assim: vocês não podem escolher quem querem, têm que escolher aqueles que apresentam a melhor proposta para a melhor proposta face àquilo que vocês pretendem fazer. E por isso é que nos obriga sempre a pedir que vários concorrentes participem e não a fechar o concurso a uma pessoa apenas. Outra área onde às vezes podem surgir situações de conflito de interesses é ao nível da gestão de recursos humanos. Por exemplo, ao nível da contratação de docentes ou discentes, podemos ter às vezes alguns problemas deste género. Outra área, naturalmente, será a questão da gestão financeira. É extremamente importante controlar quem faz pagamentos, quem decide os pagamentos, quem tem acesso às contas. Tudo isso é muito, 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 muito importante, porque o peculato é um crime que está associado a quem tem funções nesta área. Ao nível da gestão dos alunos, a questão de dar preferência a uns em detrimento dos outros, de pôr uns à frente dos outros, de receber aquelas prendas que não se devem receber, a dos docentes e outras situações. São essencialmente aquilo que para vocês me parece mais preocupante. Não acho que sejam situações graves, 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 como vejo acontecer noutros sítios. Em todo o caso, temos que cumprir. E ainda bem que para nós os riscos são mínimos, mas existem, portanto, vamos minimizá-los. E, sobretudo, porque se tratam de escolas católicas, vamos sensibilizar ainda mais as pessoas para os princípios e os valores que nós temos que começar a defender. E eu aqui, e acho que é muito importante que toda a gente perceba que não são só os diretores da escola, nem os professores, nem quem está na secretaria que têm que defender estes princípios e valores. São todos, 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 todos. Até quem está no recreio a vigiar os meninos, porque é, no fundo, é a imagem da nossa escola que passa para fora. Portanto, todos têm que se pautar no seu dia a dia, no seu local de trabalho, pelos mesmos valores, pela mesma ética e pela mesma deontologia profissional. Implementação de procedimentos de avaliação prévia de risco relativamente a terceiros que hajam em seu nome, como é o caso de fornecedores e de clientes, portanto, o mesmo cuidado que temos com os que trabalham dentro da nossa casa, também temos que ter com aqueles que trabalham para nós e por nossa conta. Os procedimentos devem ser adaptados ao perfil de risco da entidade em avaliação e aptos a permitir a identificação dos beneficiários efetivos, dos riscos em termos de imagem e reputação, bem como das relações comerciais com terceiros, a fim de identificar possíveis conflitos de interesses. Isto é muito importante e eu acho que então uma escola católica tem mesmo que trabalhar muito nesta questão, porque a boa imagem demora muito tempo a construir. A má imagem consegue-se em 3 tempos. E, portanto, às vezes nós temos tanto cuidado com quem está nos corpos sociais, com os docentes, e depois descuramos quem, no fundo, até é quem recebe os pais de manhã para receber as crianças e para as entregar no final do dia. E uma má prática por parte destas pessoas pode pôr em causa
o bom nome que a escola quer preservar. No fundo, o que eu acho que este código de conduta tem este papel importante é de passar para todos e de exigir a todos os nossos trabalhadores que se pautem pelos mesmos valores e que defendam o ADN da nossa escola. Este código deve ser destinado não apenas aos elementos dos órgãos sociais, aos associados, trabalhadores, voluntários, estagiários e outros colaboradores da instituição, mas também a todos aqueles que agem em nosso nome e por nossa conta. Todos eles têm que estar pautados pelos mesmos princípios, que é uma política de ética e de ontologia, um combate ativo às práticas anticorrupção e, com isto, garantir o bom nome e a reputação da entidade. A semana passada, ou há 2 semanas, quando falávamos na questão da igualdade de género e da preocupação entre as diferenças salariais, e depois eu abordei assim muito rapidamente a questão da, desta, do assédio moral, da mesma maneira que nós fomos obrigados em 2017 a ter o nosso Código de Conduta e de Prevenção de Assédio Moral, o que agora nos está a ser pedido que façamos é exatamente a mesma coisa, que é um combate acérrimo às práticas de corrupção. Sem prejuízo. Agora, é importante perceber que também aqui temos coimas fortes e a sério. Portanto, primeiro, vamos sensibilizar todos os nossos trabalhadores para cumprir. Depois, vamos nós próprios, escolas, colocar na plataforma do MENAC toda esta informação que eu já vos disponibilizei, sem prejuízo de depois a melhorarem. O processo de melhoria continua sempre. Porquê? Porque, sem prejuízo da responsabilidade civil, disciplinar ou financeira, é punível como contraordenação a não adoção ou implementação do plano de prevenção de riscos, e vocês já têm lá uma matriz, têm lá uma minuta que eu peço, adaptem à vossa realidade. Por ora podem não estar a fazer uma análise muito profunda da avaliação dos riscos, podem a fazer mais tarde, mas cumpram com esta submissão deste documento. A não adoção de um código de conduta ou a adoção de um código de conduta que não considere as normas penais referentes à corrupção e às infrações conexas ou aos riscos de exposição de entidades, da entidade a estes crimes, a não implementação de um sistema de controle interno, as contraordenações que haverá lugar pela prática de cada uma destas situações podem ir, no caso das pessoas coletivas, de 2.000 euros a 44.891 euros, 81 cêntimos. Nós não somos pessoa singular, portanto a linha B não se aplica. Vocês podem pensar, 2.000 euros também não é grande coisa. O problema é que é o início, não é? Porque pode ir até 44.000 e aí já acredito que é alguma coisa. Além disso, também é contraordenação a não elaboração dos relatórios de controle do PPR, a não revisão do PPR, a não publicação, que tem que ser publicado internamente e no nosso site, não esquecer isto, a não comunicação do PPR e dos respectivos relatórios de controle ao MENAC, como é obrigatório fazer agora, a não elaboração do relatório previsto no número 3 do artigo 7º, ou a elaboração do relatório sem identificar algum ou alguns dos elementos que aí estão previstos, a não revisão do Código de Conduta, a não publicitação do Código de Conduta aos trabalhadores, que é muito importante, e a não comunicação do Código de Ética e dos pertinentes relatórios nos termos dos números 6 e 7 do artigo 7º. Neste caso, as contraordenações são mais levezinhas, vão de 1.000 a 25.000 euros, mas em todo o caso, diz-nos o número 5, se as contraordenações previstas neste artigo forem aplicadas por negligência apenas, ou seja, foi um sem querer, nós não foi de propósito que fizemos, escapou-nos o prazo, os limites mínimos e máximos são reduzidos para metade, ou seja, no primeiro caso são reduzidos para 1.000 euros, aqui são reduzidos para 500. Pronto, em todo o caso, o facto da pessoa pagar a coima não dispensa de, na mesma, ter que cumprir aquilo que está a falhar. Isto, por um lado, para vos descansar. Por outro lado, também dizer-vos uma coisa, que é, naturalmente, que o MENAC vai estar atento, se calhar não às escolas, que se calhar não são aquelas que têm mais dinheiro para pagar as multas mais elevadas,
mas se calhar a outras entidades, como bancos e assim, vai estar atento porque 50% do valor das coimas vai remeter para o próprio Mecanismo Nacional Anticorrupção e, portanto, creio eu que vai haver aqui alguma fiscalização. E espero bem que sim, porque nós só conseguimos construir uma sociedade justa se toda a gente estiver nas mesmas oportunidades de direitos. Responsabilidade pelas contraordenações. Pela prática das contraordenações, são responsáveis, nos termos dos números seguintes, as pessoas singulares e as pessoas coletivas ou entidades equiparadas, ou seja, a vossa escola, neste caso. As pessoas coletivas ou entidades equiparadas são responsáveis pelas contraordenações previstas neste decreto-lei quando os factos tiverem sido praticados pelos titulares dos seus órgãos, mandatários, representantes ou trabalhadores no exercício das respectivas funções ou em seu nome ou por sua conta. A responsabilidade da pessoa coletiva ou entidade equiparada é excluída quando o agente atua contra ordens ou instruções, ou seja, dando o exemplo que dei há bocado da pessoa que está responsável pelo aprovisionamento e que tem que comprar a comida para o armazém e para a cozinha, se depois de ter recebido ordens expressas do diretor da escola de que não pode contratar aquela empresa, que é a empresa da mulher, se mesmo assim ele o faz à revelia, é excluída a responsabilidade da escola e quem é responsabilizado diretamente é aquele trabalhador, que além de ter a responsabilidade enquanto responsabilidade disciplinar, depois também tem esta responsabilidade penal. Os titulares dos órgãos de administração ou dirigentes das pessoas coletivas ou entidades equiparadas, o responsável pelo cumprimento normativo e os responsáveis pela direção ou fiscalização de áreas de atividade em que seja praticada alguma contraordenação, são responsáveis pelas contraordenações previstas neste decreto-lei quando pratiquem os factos ou quando, conhecendo ou devendo conhecer a sua prática, não adotem as medidas adequadas para imediatamente lhes pôr termo. Portanto, no fundo, é este dever de estar atento, conhecer situações ou de corrupção ou que está-se tudo a preparar para vir acontecer uma situação destas de corrupção, agir antes disto acontecer. A responsabilidade das pessoas coletivas não exclui nem depende da responsabilidade individual de cada uma das pessoas que seja responsável por estas práticas. Subsidiariamente, são responsáveis pelo pagamento das coimas, os titulares dos órgãos de administração ou dirigentes Amanhã. ou dos dirigentes, mas quando, por sua culpa, o património da pessoa coletiva ou entidade equiparada já não seja suficiente para pagar a coima aplicada pelo MENAC. Portanto, creio que não será nenhum dos casos em que acontece. Grave para mim é, por exemplo, esta sanção acessória, é que além da coima que teremos eventualmente que aplicar, nós não vamos ter, porque não vai acontecer isso com nenhuma das nossas escolas, mas há uma sanção acessória da publicidade da condenação, ou seja, o MENAC pode decidir publicar na própria página eletrónica e também num jornal nacional, regional ou local que aquela escola teve aquela contraordenação, foi condenada pela prática de corrupção. E atenção, estamos só a falar numa publicação oficial e ao nível do MENAC. Não estou a falar, por exemplo, numa coisa pior do que esta, que é quando a CMTV nos entrar pela escola dentro a dizer é verdade ou mentira que vocês aqui dentro fazem isto, isto e isto, que é completamente ilegal e é corrupto. Portanto, nós até sexta-feira o que temos que fazer é ir a esta entidade e colocar lá o nosso plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas. Já tem uma minuta que poderão adaptar, colocar naquilo onde eu sublinhei a amarelo, colocar os dados da vossa escola, naturalmente. Olhem e vejam se querem aperfeiçoar, se há coisas que fazem sentido ou não, mas por hora e para cumprir com o normativo legal, submetam-na, mesmo que depois tenham que alterar e substituir por outra. Um código de conduta, um programa de formação interna. Tenho ali um exemplozinho de algumas áreas que vocês podem prever como sendo áreas a dar formação, não têm que ser todas dadas até o dia 14, mas poderão ser para a frente. O link para o vosso canal de denúncias
e definição de um responsável pelo cumprimento normativo. Eventualmente, muitos de vocês já receberam este e-mail do MENAC, que vos dá os acessos à entidade, diz-vos como é que vocês vão aceder à plataforma, o que é que devem fazer para depois submeter. Quem ainda não recebeu este e-mail deverá solicitar, através deste endereço eletrónico, que lhe dê os requisitos necessários. Eu peço a quem tem o micro ligado, por favor, desligar, está bem? O que lhe dê as credenciais para aceder, para poder submeter até ao dia 14. Então, no vosso manual disponibilizado pela APEC, vocês têm um exemplo, uma minuta, para poderem adaptar de plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, um exemplo de código de conduta. Relativamente ao código de conduta, claro que podem alterar, mas aqui estão essencialmente as regras éticas e deontológicas. Eu não ando assim muito. Eu Não, peço, por favor, de desligarem o micro, quem tem o micro ligado, está bem? Código de conduta, estão aqui. só viram, mas atrás. Peço só o favor de desligarem o micro, está bem? Que senão não consigo terminar. O código de conduta, que independentemente de vocês quererem adaptar ou não, eu coloquei aqui aquelas partes que me parece que vocês podem intervir, mas o que está aqui a nível de ética e deontologia é transversal a todas as áreas e, portanto, creio eu que aqui não haverá grandes alterações e tem também a designação do responsável pelo cumprimento normativo. Como já noutra altura tivemos a oportunidade de ter formação sobre o canal de denúncias e também vos demos todas as indicações e todos os instrumentos para vocês utilizarem, não vou agora falar sobre isso, mas quem não teve a oportunidade de ter formação nessa área, depois também podemos, entretanto, facultar. Para mim, o importante é agora, até ao dia 14, submetermos estes documentos para estarmos descansados de que nada nos vai acontecer. Prevermos o plano de formação, que também está no vosso manual. Ok? Submeter tudo o que é obrigatório. E é muito importante encararmos isto a sério, porque isto vai nos dar a oportunidade de criarmos uma cultura de ética e de ontologia dentro da nossa escola que eu acho que vai unir mais os nossos trabalhadores e fazer com que não são só os professores que têm que trabalhar no sentido de terem um comportamento que seja um comportamento que dignifique e que honre a instituição. Todos temos que trabalhar pelo mesmo. Nós, na APEC, e eu aqui estou do lado da APEC a associar-me aqui, estamos aqui para vos ajudar por hora a cumprir com estas normas e a todas aquelas que venham a surgir, mas creio eu que já têm o manual que vos dá aqui uma ajuda bastante grande para este cumprimento inicial. Depois encarem isto como uma medida de melhoria contínua e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade até para fazerem uma reflexão juntamente com os vossos trabalhadores, para eles perceberem às vezes o que é que pode ainda ser melhorado e o que é ao nível da ética e da deontologia deve ser aqui incrementado, porque eles, melhor do que ninguém, às vezes, conhecem situações de boas e de más práticas que nós podemos colocar aqui no nosso código. Bom, entretanto, tenho aqui. Ok, uma primeira pergunta da Carla Saldanha. A congregação das Teresianas tem, ao nível da província da Europa, um compliance officer. Será ele? Não, porque aqui a lei é muito clara, o MENAC é muito claro, porque podem ter ao nível europeu, mas têm que ter na mesma a nível nacional. Portanto, aqui não há dúvida, tem que ser outra pessoa responsável pelo cumprimento normativo. No nosso caso, a congregação é responsável por vários colégios e obras sociais, coloca-se na plataforma os códigos de conduta, mapa de riscos de cada uma? Não, vão colocar de uma só, que é da congregação em si, está bem? Pronto. Porque se for o mesmo NIF, está bem? Se estivermos a falar de NIFs diferentes, de entidades juridicamente distintas, cada uma terá que ter o seu, que até podem ser iguais. Pode, por favor, reenviar os documentos falados nesta formação. Teresa Neves, eu creio que os documentos já foram todos enviados pela APEC. Pode compilar toda a documentação de apoio e enviar, por favor.
António Esteveira, eu creio que a APEC já fez isso tudo. Tem mesmo o nome de manual e tem todos estes documentos que eu Já foi aqui. enviado. Pronto. Nós recebemos, peço desculpa, nós recebemos o manual, Sim, aí estão todos os documentos, estão todos estes para o documentos. código de conduta, para Código de conduta, plano o de plano de prevenção de risco, prevenção, nomeação do responsável do cumprimento sim, normativo. Está uma grelha que vos fala na formação e nas matérias que devem estar incluídas na formação, e está inclusive uma declaração ok. de não incompatibilidade. E Tá. instruções para o canal de denúncia, Isso já foi dado numa formação, creio eu, há 2 anos. Não pode sei. reenviar, Sim, se fizer favor. sim, está bem. Eu quando Oh, falei em compilar, a ideia era essa, era tudo o que já foi. ok, está bem. Peço desculpa. Vamos voltar lá atrás, vamos voltar lá atrás. Eu não sei se tenho este computador hoje para vos enviar, mas a APEC tenho de certeza, mas eu vou tentar ver. Luís Miranda colocou a mão no ar, eu primeiro fui ali àqueles que tinham falado naquele. Luís Miranda, Boa tarde. Luís Henrique, eu tenho que falar mais alto, que eu assim não consigo ouvir. não sei se me conseguem ouvir bem. Não, não, por acaso não Mas consigo eu queria ouvir, não. saber, Não consigo ouvir bem. Será que sou só eu que não consigo ouvir? já me ouvem melhor ou não? Aí assim, Já, bastante melhor, bastante melhor. Ok, é que eu estava com fones. Eu queria só deixar uma nota, porque nós aqui na Fundação Salesianos tivemos um problema porque não recebemos o e-mail do MENAC para efetuar o registro na plataforma. Então, E eu contactei para esse e-mail que foi dado e a resposta foi: esse e-mail já seguiu e não dão mais resposta nenhuma. pronto, Eu, entretanto, consegui saber. guarda o registro que o e-mail já seguiu, ok? Ok, mas também foi respondido. E então? Agora, o que eu consegui saber depois, e é essa informação que eu quero deixar aos outros participantes, é que eu recebi a informação que se formos ao site do MENAC, colocarmos no user o número de contribuinte da instituição e fizerem esqueci-me da palavra passe, o próprio site do MENAC vai enviar para o e-mail registado na Segurança Social um token para fazer a recuperação da palavra passe. Pronto, olha, obrigadíssimo então Sim, porque esse seria o próximo passo. Depois de juntar a documentação toda, toda a gente iria ficar em alvoroço porque não conseguia entrar na plataforma. Quem não Pronto. recebeu o e-mail, obviamente. Ok, Pronto, era ótimo. só isso. Obrigada pela ajuda. Nada. Pela ajuda. Mais alguma questão que queiram colocar? Doutora Sofia. Filipa, Doutora Filipa, pronto, disse que pronto, nós, por exemplo, somos uma congregação, quem deve pôr os nossos códigos é a nossa Casa Provincial, Fátima. Mas em cada um dos colégios, por exemplo, terá que haver um responsável, não é? Não, o responsável pelo cumprimento normativo é um só. Não tem que haver um em cada sítio. Mas é assim, então, em cada colégio. Sim. Como é que a província, por exemplo, que está em Fátima, vai conseguir ver ou saber o que é que está-se a passar nos sítios? Pode acontecer, O canal de denúncia. o que pode acontecer, o canal de denúncia é comum, portanto, o que está a acontecer em cada sítio, todos os trabalhadores de cada sítio têm acesso ao canal de denúncia. Agora, relativamente ao responsável pelo cumprimento normativo, se acharem necessário, pode o responsável principal pela província delegar a nível de cada colégio, delegar alguém que o represente. Pronto, Mas era esta a dúvida, sim. mas a lei não obriga a que isso aconteça, ok? Ok, É uma mera possibilidade e não uma obrigatoriedade, está bem? Sim. Obrigada. Obrigada pela atenção. De nada. Mais alguma questão que queiram colocar? Eu gostaria de colocar uma questão, mas não é sobre este tema, não sei se é oportuno. Pronto, então, coloco lá a questão, vamos lá ver se será oportuno ou não. Pronto. Não, aqui é mais uma questão laboral. Sim, É uma funcionária que esteve de baixa
Sim, Depois, os dias de baixa, o tempo que esteve de baixa, a Segurança Social não lhe pagou subsídio de Natal. E ela sim. está a reclamá-lo neste momento. Eu penso, Ela esteve de baixa durante quanto tempo? foram baixas intermitentes. Sim, mas a Segurança Social só tem que pagar se ela esteve de baixa durante 30 dias seguidos. Caso contrário, não tem que pagar. Pois, não teve 30 dias seguidos naquele caso. Então quem paga é a entidade. Entidade patronal. Sim, sim, Pronto, era só para termos a certeza disso. sim, sim. Portanto, quando está de baixa menos de 30 dias, Sim, eh, sim. Não há suspensão do contrato, portanto quem paga é a entidade patronal. muito bem, obrigada, era isso. A De nossa- nada. Entretanto, vou aqui colocar já o manual de apoio à implementação do canal de denúncia interna, está bem? Portanto, acabei de submeter aqui, ok? As comunidades religiosas têm funcionários afetos, também têm de aplicar o plano de prevenção. Sim, claro, têm todos. Todos têm, irmã, desde que tenham mais do que 50 trabalhadores. Já viu, António Esteveira? O manual de apoio? Já tinha saudades suas, porque você é tão ativo nas redes sociais, mas depois não tem aparecido nestas sessões. Quer dizer, Não já. fica sem resposta. Oh, Tinha Resposta saudades rápida. minhas, não fica sem resposta. e logo quem? Este homem tem resposta para tudo. E Ó logo. doutor, e logo este ano que o Porto está em baixo. Ai, não me fale. Eu disse que não ficava sem resposta. Não me fale que o meu coração anda muito triste. Eu também tinha de saudades suas. Ah, bom, ainda Como as bem. outras formações, nós temos funcionários que trabalham mais diretamente com essas questões. Sim, Eu não tenho aparecido. Agora esta que já pesa um bocado, está bem. já apareci. Eu e o Padre Carlos. Vamos cá os Fico Sim, dois. sim. Firme, contente, firme. fico contente por vos ver aos dois e por vos ver a todos. Bem como a irmã Domingas, que me troca sempre o nome, mas pronto. Isto é na esperança de que ela me convide outra vez para ir aos encontros. Isto é Eu na vou ser a esperança. sua madrinha da Páscoa. É exatamente, tem que me convidar para ir na Páscoa. É isso mesmo. Muito bem, doutora Filipe. Então dá a ideia que. Oh, doutor, Olha, doutor Ai, Jorge, não. precisava só mais uma pergunta, se Ah, faz está bem. para a força. doutora Filipa. Em relação ao canal de denúncia, é apenas um, mas a província vai ter que publicar em cada um dos sites dos colégios, não é? É isso? É Pronto, o ok, mesmo, mas tem que ser em cada site. Sim, 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 ok, sim. Sim, sim. ok, obrigada, obrigada. Sim, sim, sim. Está bem? Tá? Bom, então já tem aqui o manual de apoio à implementação do canal de denúncia. Qualquer questão, coloquem, está bem? Bom trabalho até sexta. Eu estou em crer que, como acontece sempre em Portugal, na quinta-feira à noite vai sair um comunicado a dizer que o site crashou e que vão dar um prazo suplementar. Mas isto já sou eu aqui nas minhas crenças, pronto. Bom, então até à próxima. Nós temos relativamente breve uma Sim, sim, próxima sim. sessão. Mas ainda temos uma oração, doutora Filipa. Naturalmente, Temos uma naturalmente. oração final, exatamente depois dos agradecimentos. O Quero dar a padre palavra à doutora Carla Saldanha, que é a sim, diretora pedagógica do Colégio Luso-Britânico em Elvas. onde eu já estive a dar formação aos trabalhadores, direitos e deveres dos trabalhadores, há muitos anos. Verdade. Já. É verdade, Muito há muitos bem. anos, é verdade. E que nos vai ajudar a fazer, a rezar. Está bem? Carla, muito obrigado. Obrigada. Olhem, trouxe-vos um texto do nosso padre fundador, Padre Henrique de Ossó, Santo Henrique de Ossó, que no seu livro Quarto de Hora de Oração, que é também o mote para a nossa rotina diária e o nosso início dia diário, e, portanto, hoje trouxe para o fecho do nosso dia e da nossa formação. Neste texto, o Padre Henrique desafia-nos à missão e a termos nela a confiança de olhos postos em Jesus. Diz-nos ele: esta é a verdadeira disposição. O Senhor mostrar-te-á os seus caminhos, como fez com os apóstolos e com tantos discípulos que ao longo dos séculos souberam responder a essa radicalidade que o Senhor nos pede. É que afinal, seguir a Jesus é estar continuamente desprendendo-se. Não saber aonde nos vai levar o Senhor é a fonte da nossa pobreza e da nossa confiança nele. Mas o Senhor
nos irá mostrando dia a dia, acontecimento atrás de acontecimento, aonde te quer levar. Os leigos são chamados pelo Senhor a consagrar-lhe a sua vida no meio das estruturas terrenas, na família, no amor, nos filhos, no trabalho, na política, na sociedade. Os consagrados são igualmente chamados a dedicar-se com exclusividade a dar, em comunidade, testemunho e razão da esperança que são chamados. Uns na contemplação, outros na ação. Uns na entrega aos pobres e outros na dedicação ao ministério da palavra. Somos um corpo no qual cada membro tem uma função. Qual é a tua? Que quer Deus de ti? No silêncio da oração, vamos descobrindo a sua vontade. E é também aí onde vamos receber a força para não dar desculpas como aquele jovem. Deixa-me ir primeiro porque Jesus quer tudo. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Assim, sem condições e para onde Ele queira. Isso sim, empregando todos os teus talentos, saúdes, forças, riqueza e vida, naquilo em que puderes dar mais glória a Deus e cumprir a sua vontade. Senhor, quero ser como aquele jovem que te parou um dia no caminho para te dizer: seguir-te-ei para onde quer que fores. Sei que vou sentir muitas vezes a mesma tentação de responder ao teu chamamento como aquele outro. Deixa-me ir primeiro, mas tu, Jesus, insiste e não me deixes cair na tentação do medo, da desconfiança, do indiferentismo, que me impeça seguir-te como e aonde tu quiseres. Devo e quero repetir-te como Teresa de Jesus: vosso sou, para vós nasci. Que quereis, Senhor, de mim? Muito bem, Carla. Oh, Carla, Até posso apetecia bater palmas. por favor, Obrigado. se me pode enviar por e-mail essa oração, que é tão bonita. A Carla vai enviar-me e eu vou enviar a todos, está bem? E os Envio sim, com bebês certeza. Então, agora para a saudação final, vou passar a radical a palavra sério. para o nosso presidente, Fernando Magalhães. Eu voltei, mas não foi só agora, já tenho estado cá a Eu já assistir à. tinha visto, eu já tinha visto, eu já tinha visto. Foi só mesmo no início, peço imensa desculpa, mas não pude deixar Tinha que atender mesmo aqui uns pais. E depois vim imediatamente. Eu só quero mesmo dar aqui uma nota final, neste sentido, se me permitem. Nós podemos ter muitas sensações em relação, e vou-me dispensar comentários, em relação, no quadro das vida das nossas escolas, tão complicado que é, tão desestimulante que é, tão desafiante que é, chamemos-lhe o que lhe quisermos, tão rico que é, e com tantas coisinhas lindas e não rotineiras que temos para fazer todos os dias, vir uma coisa destas do MENAC é daquelas coisas que nos põe com alguns sentimentos à flor da pele, como se não tivéssemos mesmo mais nada que fazer, diga-se de passagem. E esta, a mistura com as outras todas, com as medidas de autoproteção, mais as seguranças, mais as desigualdades de género, mais as saúdes, mais os absentismos, enfim, tudo isso à mistura, não é? E portanto, eu não, com isto que estou aqui a dizer, não quero fazer nenhuma catarse das nossas prioridades, não é nada disso. Mas é sublinhar este aspecto. Quanto é importante, me parece, apesar de tudo isso, e já que temos esta obrigação, podermos contar com estas boas colaborações da doutora Filipa Magalhães, que, abra-se parênteses, neste mecanismo anticorrupção. Filipa Magalhães e Fernando Magalhães, mas não temos nada a ver com o assunto, nenhum com o outro. Portanto, não há aqui nenhum mecanismo de incompatibilidades, fica já esclarecido, se faz favor. Eu sou Magalhães por força do casamento. E Tá eu bem? sou Magalhães por força do nascimento. Portanto, Pronto, é por força do casamento. Vá. mas só para dizer o quanto, com este tipo de colaborações, e permitam-me, não ouvi, não percebi. Não, continua, Quanto Fernando, podemos continua. contar com este tipo de colaboração que faz parte muito desta nossa preocupação da APEC, que é proporcionar isto. Eu quero sublinhar a qualidade das formações da doutora Filipa Magalhães,
que ainda por cima ficam disponíveis no canal do YouTube para todas as escolas associadas e aquelas instituições e PSS da Igreja que se unem a nós neste momento e para os quais podem ser úteis. Estamos em casa, estamos em família de igreja, é isso que nós podemos proporcionar e recordar a todas as escolas aqui presentes que a APEC tem um acordo de colaboração com a doutora Filipa Magalhães, que permite também, no acesso direto à doutora Filipa, como muitos de vocês já utilizam, um canal direto para resolução de dúvidas e de circunstâncias pontuais que possam ter nas vossas escolas. Seja por um canal, não é de denúncia neste caso, é de acesso à informação, que é um mail, seja por uma outra, ou melhor, nesse caso é o mail, à doutora Filipa Magalhães para esse efeito. E, portanto, usem-no, por favor, é nesse mesmo sentido que, em termos da APEC, também trabalhamos para proporcionar a todas as nossas queridas escolas católicas irmãs este tipo de facilidade. Que não é de facilitismo, é mesmo de facilidade. Olhem, é para isto e é um gosto ver um grupo tão composto aqui na- 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 nesta formação, tão interessado e tão empenhado neste processo. E, portanto, doutora Filipa Magalhães, em nome de todas as escolas católicas, mais uma vez, um muito obrigado, não só pela qualidade e objetividade desta formação, como todo o seu bom empenho na vida das nossas escolas. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada eu pela confiança. Muito bem, obrigado, Fernando. Então, Obrigada a todos. E uma boa fiquem bem. tarde a todos e até à próxima formação.